É isso mesmo, seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso Entre Família. Que bom saber que você está aí do outro lado, acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo. Mas também quero dar boa tarde para você, Suza, sempre comigo aqui. Aliás, eu que sempre venho por aqui, às vezes você que está sempre por aqui. Estou me sentindo muito em casa já. Mas você também está sempre por aqui nas suas reportagens, né, Lucas? A gente sempre está junto no Entre Família. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Entre Família está no ar. Hoje é uma terça-feira em que muitos trabalhadores estão de folga, né? Tomara que você esteja curtindo aí junto com a sua família. Hoje o nosso assunto é super importante. Tem a ver com fevereiro, com o mês que a gente está vivendo, né? A gente está aqui juntos. A nossa diretora muito bem lembrou. Cris está num acampamento, né? Ele está sendo orador desse acampamento. Amanhã ele está de volta. Mas dizer que foi muito bom estar com você essa temporadinha, viu, Lucas? Eu que agradeço, viu? De verdade, muito bom, realmente, foi muito bom e fico bem feliz de vir aqui, sempre com as reportagens, claro, mas dar uma passadinha por aqui, aprender aqui dentro, aliás, sempre é muito bom pra mim também. Fico muito feliz, viu? E hoje a gente vai aprender muito mais, tá? Nós vamos falar sobre lúpus, a gente vai tentar entender o que é essa doença, como que pode fazer o diagnóstico precoce. Esse mês de fevereiro, né? Além de outras doenças, né? A gente tem o Fevereiro Roxo, que lembra algumas doenças aí para a gente trabalhar na conscientização e nas informações. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o lúpus. Envolve fibromialgia também, o Fevereiro Roxo. Já vou dar um spoiler, a gente vai falar disso na semana que vem. Hoje nós vamos focar, então, no lúpus e tentar entender essa doença. Eu acho super legal trazer esse tema, a gente até relembrar sobre Fevereiro Roxo, que às vezes a pessoa conhece, mas só de nome, alguma coisa, um sintoma ou outro ali, e não consegue se aprofundar, não tem total noção de como é que funciona. Eu mesmo tinha um conhecimento bem superficial sobre isso. Quando eu peguei a pauta para poder estudar, eu vi que vai além. E eu conheci pessoas que realmente têm lúpus, então já fiquei ligado, já lembrei realmente, algumas perguntas já vieram à minha cabeça aqui e fiquei super animado para poder realmente saber. E aliás, temos um especialista com a gente, que realmente vai tirar essas dúvidas. Isso é que é legal. Você de casa que acompanha vai saber um pouquinho mais sobre isso, mas também tem uma especialista com a gente, vai tirar suas dúvidas. Você que tem dúvidas sobre isso, conhece alguém que está passando por isso. E, aliás, poder realmente já desvendar, será que realmente eu posso ter? Será que tem alguma coisa que liga a lúpus ou não? É isso que a gente vai descobrir no programa de hoje, né? É isso aí. Você é o nosso convidado, pode mandar a sua participação. Daqui a pouco a gente passa o nosso WhatsApp. E hoje também aqui no programa tem mais, não só um, mas 2 episódios da série deste jovem aqui, né, que saiu pra curtir a vida junto com uma família no motorhome. E hoje tem 2 episódios, né? 2 episódios. Semana passada a gente conheceu um pouquinho da família, né? Casa, né? Pra gente ficar realmente à vontade com eles, tudo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho como é que funciona dentro do motorhome, tudo. A questão de visitar alguém, como é que funciona a questão de viagem. Enfim, vocês vão viajar junto com a gente. O motorhome, o mundo, meu quintal. Tá chegando hoje, vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. São 2 VTs, a gente vai bater um papo aqui, que a gente tá comunicando, que ia ser um podcast quase, né? É isso aí, o Entre Família só tá começando, a gente vai pro intervalo, mas volta rapidinho. Entre Família está de volta, se você ligou a sua TV agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. E hoje nós estamos aqui, né, aproveitando essa campanha de Fevereiro Roxo para falar sobre lúpus. Nós vamos entender um pouco melhor sobre essa doença, a gente quer a sua participação. Quais são as suas dúvidas em relação a esse assunto? Tem alguma dúvida sobre a doença lúpus? Ou se de repente você já teve esse diagnóstico, né, Lucas? E aí está enfrentando alguma situação, hoje a gente tem uma reumatologista aqui. Que vai ajudar e muito, e muito. E é claro que você é super bem-vindo, a sua dúvida pode chegar aqui. E lembrando, eu quero mandar, mas eu quero me identificar. Você pode mandar também como anônimo, sem problema nenhum. A sua dúvida vai chegar aqui, a gente vai conversar sobre ela. Agora, para você mandar, tem um caminho aqui muito simples, que é pelo WhatsApp. Você que está super acostumado aí, caso não tenha salvo o nosso WhatsApp, por favor, deixa salvo já. O número está aparecendo na tela, já tira uma foto, salva aí, mas eu vou aproveitar e já falar novamente, para realmente fixar. É o 12-98315-0249. Tem uma equipe já de olho em tudo que você está falando, a sua dúvida, tudo, e que vai fazer parte do programa. Aliás, tem um outro meio também, né, Suzane? Eu queria que você contasse. Por que você está sorrindo? Eu acho que é o seu momento agora. Tem aqui um QR Code, para você que não sabe dessa nossa piadinha aqui, porque o Lucas, sempre que ele vai falar QR Code, ele fala em inglês. Ele é assim, né, criterioso. Mas eu não vou falar em inglês, não. Então pode apontar a câmera do seu celular para cá e aí você também é redirecionado direto para o WhatsApp, né? Nem precisa ter o trabalho, digitar e salvar, já vai direto para o WhatsApp através desse QR Code aqui. Tá bom? Vem com a gente nesse assunto super importante aqui hoje.
Vamos então receber Por a favor. nossa convidada, que é a primeira vez que ela vem aqui no Entre Família. A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores. Muito bonita, por sinal, a gente tem que mencionar isso aqui. É a doutora Priscila Ribeiro, ela é reumatologista. Então, ela é médica formada pela Universidade Federal de São Paulo, onde ela também fez a residência médica de clínica médica e de reumatologia, mestranda de Ciências da Saúde pela Unifesp e atualmente sócia titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e ainda, senhores e senhoras, consultora da Comissão de Síndrome. E aí eu acho que eu não consigo falar esse nome, eu vou deixar aqui para ela. Vamos receber com muito carinho. Doutora Priscila, seja bem-vinda. Obrigada. Síndrome antifosfolípide. Antifosfolípide. Se eu tentasse, eu acho que não ia ser tão... Não ia sair aqui, não ia estar dando. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter aqui com a gente para falar desse tema tão importante. Obrigada. E a gente começou até conversando ali, falando um pouquinho, desvendando um pouquinho sobre a questão do lúpus, mas acho que é legal a gente já começar realmente né? com a sua pergunta. O que vem ser realmente o lúpus? O lúpus é uma doença muito complexa, inflamatória, crônica e autoimune, que acomete principalmente mulheres e mulheres jovens, né, na faixa etária aí fértil. Então, mais ou menos dos 20 aos 40, 45 anos. É uma doença que a gente chama de pleomórfica, ou seja, pode se manifestar de uma série de formas, então é bem importante fazer essa conscientização mesmo nesse mês. Doutora, então vamos, é bem complexa mesmo, vamos já começando a explicar cada palavrinha, né? Você falou sobre inflamatória e crônica. O que seria esse inflamatório? Eu já penso logo eu sempre penso nas juntas nesse momento, né? E a questão de ser crônica é no corpo todo? Inflamatória é quando uma doença causa inflamação, e isso pode ser em qualquer tecido. Então, que causa inflamação na articulação, no tecido do coração, no tecido do pulmão, enfim, que através da inflamação faz algum acometimento de algum tecido ou de algum órgão. Então, inflamatória só quer dizer isso. E o crônica quer dizer que ela é incurável, então, que ela vai persistir para o resto da vida, assim como uma hipertensão, uma diabetes, por exemplo. E autoimune? Autoimune. Autoimune é um processo que acontece por conta de um erro da nossa imunidade. A nossa imunidade, então, ela é feita através das nossas células de defesa para nos defender de micro-organismos invasores, né? De bactérias, de fungos, de vírus. E por algum errinho ela pode acontecer de forma exagerada, de forma equivocada e começar a atacar os nossos próprios tecidos, nossos próprios órgãos. Então, nossas células de defesa vão lá e atacam, por exemplo, a nossa pele, o nosso coração, a nossa articulação, causando a inflamação e as lesões que, por exemplo, no caso do lúpus, ele causa. E qualquer pessoa pode ter o lúpus? Você chegou a comentar que parece que se apresenta mais em mulheres. Por quê? Acontece mais em mulheres por uma questão hormonal, porque ela tem muita ligação com o estrógeno. Então, é mais no sexo feminino, de forma geral, mesmo nas crianças ou nos idosos, mas é mais em mulheres da idade fértil por conta do estrógeno. Mas pode acontecer em qualquer idade, então em criança e idoso também pode acontecer, e também pode acontecer no sexo masculino, inclusive sendo um pouquinho mais grave nos homens quando acontece. Minha outra questão é realmente com relação à idade. Ela pode se apresentar um pouquinho mais jovem, um pouquinho... Que momento, assim? O mais comum é na fase fértil. Então, a menina, quando menstrua, até parar de menstruar, até a menopausa. Então, é ali dos, um pouco 15 anos até os 45, 50 anos. Mas pode acontecer em crianças aí, de 8 anos, 9 anos, 10 anos, e pode acontecer também como primeira manifestação em idosos, sem problema nenhum. Ô, doutora, é tão complicado, né? Porque, assim, e muito triste, a gente vê que é o próprio corpo atacando o próprio corpo. É quase como... É quase, assim, a gente se torna muito indefeso diante dessa doença, porque o que a gente tem diante de todas as doenças e que a gente pode contar é com o nosso sistema imunológico, o nosso sistema, vamos pensar aqui na parte boa, né? Aqueles glóbulozinhos que atacam, aquelas células boas que atacam as ruins, e aí a gente vai se restaurando. Agora, quando a gente pega uma doença autoimune como essa, por exemplo, a pessoa ela fica sem defesa, existe alguma coisa que pode ser feita? E aí eu queria que você até mencionasse, talvez, exemplos de outras doenças para o nosso público tentar entender melhor. Sim. Que sejam autoimunes, né? Sim. Então, esse é um problema, inclusive, né? A pessoa que tem uma doença autoimune, ela não tem déficit de defesa. Até pode ter, tá? Eu estou falando de forma geral, né? Mas ela tem um excesso de defesa. A defesa dela acontece de tal forma que ela não se defende só daquilo que ela precisa defender. Ela se defende demais.
E aí os nossos mecanismos de defesa, que são as nossas células, ao invés de elas atacarem só o que precisa ser atacado, ataca a gente. As coisas boas. Ataca as coisas boas. Então, o problema está mais no tratamento dessas doenças autoimunes. Porque para tratar, eu preciso frear essa defesa. Então, eu preciso imunossuprimir. Tornar esse indivíduo menos imunorresponsivo, assim, né? Com uma imunidade menos atacada. Outras doenças autoimunes muito comuns é a tireoidite Hashimoto, por exemplo, que é o hipotireoidismo, que é bastante comum, diabetes tipo 1, ou seja, diabetes em pacientes mais jovens. Nossa, nós temos uma infinidade. A artrite reumatoide, que das nossas doenças reumáticas é a mais comum, e por aí E tem vai. algumas outras raras, né? Isso. Vamos tentar entender aqui, doutora, nesse momento, quais são as causas, né? Quais podem ser as causas, embora você disse que é bastante complexa, porque daqui a pouco a gente vai tentar entender também, o Lucas vai participar de uma dinâmica com a doutora e você vai conhecer aí em casa quais são os sintomas em cada parte do corpo, né? Já você vai saber sobre isso, porque eu imagino que você esteja já curiosa para saber, né? Mas quais seriam as causas? É fator genético? Como toda doença complexa, são causas multifatoriais. Tem várias coisas que juntas causam o lúpus, né? Mas tem, sim, um fator genético importante. Então, a gente tem uma herança genética aí que pode favorecer o surgimento do lúpus. Se eu tenho mãe ou pai ou algum irmão de primeiro grau, né? Com o lúpus, eu tenho 17 vezes mais chances de evoluir com o lúpus. Nossa. Mas também tem alguns fatores ambientais, então, por exemplo, exposição solar pode precipitar o lúpus, algumas infecções virais, como, por exemplo, CMV, EBV. O Covid teve surgindo aí com um potencial invocador aí de lúpus e assim por diante. Tem vários fatores que podem se vincular. Então, a Suzy acabou de falar com a gente, vai ter uma dinâmica para explicar realmente as partes do corpo que acaba apresentando tudo. Queria convidar então para você chegar comigo aqui, pertinho do outro lado aqui do estúdio, para a gente poder entender um pouco mais a fundo, por favor. A gente tem aqui tem um corpo humano realmente para poder exemplificar ainda melhor, a gente poder entender algumas partes. Se de casa já vai poder acompanhar, está aqui realmente bem ilustrado. A gente vai começar a entender, quero começar aqui pelo cérebro já. A gente vem para cá, consegue puxar, ó. Como é que ele apresenta por aqui? Então, o lúpus ele pode atacar, né, o corpo inteiro. Sim. Quando ele ataca o nosso sistema nervoso, que pode ser no cérebro, então central, ou periférico, nos nervinhos das mãos, dos pés, das periferias, ele pode dar dor de cabeça, e é uma dor de cabeça que pode inclusive simular uma enxaqueca, isso é bem parecida com a enxaqueca. Pode dar dormência nos membros, mãos, pés, pode dar psicose lúpica, que é alucinação, pode abrir como convulsão, e assim por diante. Pode dar uma série de manifestações neurológicas, inclusive graves. Olha só, e eu pensava que, quando citou o nome e tudo, eu falei, acho que realmente é só na pele que vai dar ali, então a pessoa só nisso. Mas não, são outras partes do corpo, então, que ela vai acabar apresentando, como a gente tem exatamente por aqui. Eu cheguei até a comentar sobre a pele, eu vou até puxar aqui, essa próxima aqui, ó, coloração. Olha, a pele é a mais acometida de todos os órgãos, sem sombra de dúvida. Sim. Mais de 90% dos casos tem algum acometimento de pele. Geralmente, nós temos na pele manchas avermelhadas, pode vir também na forma de bolha, na forma de descamação, principalmente nas regiões que a gente toma sol. Então, rosto, região aqui do decote, região de membros, né? E pode também vir na forma de arroxeamento das pontas dos dedos no frio, ou até algumas outras manifestações. Inclusive, temos que falar do rash malar, que é a principal manifestação de pele, que é o avermelhado aqui nessa região da asa de borboleta, poupando aqui esse sulco nasolabial, que é a manifestação mais importante da pele. Então, quem percebe realmente sabe que precisa redobrar, então, a atenção, questão com o protetor solar, tudo, a exposição ao sol, né? É um dos nossos tratamentos, inclusive, é evitar a exposição solar direta e usar o protetor solar regularmente. Tá, a gente sabe que realmente da importância de qualquer um poder utilizar o protetor solar, isso daí realmente é importante. Agora, quem realmente já percebe, no caso do lúpus, redobrar isso daí. Agora, uma outra aqui que também me chamou a atenção, pulmão. Vou até puxar aqui e deixar o coração para daqui a pouquinho. O pulmão pode ser acometido de diversas formas no lúpus. Felizmente, as formas mais comuns não são graves, mas pode abrir aí com dor torácica, quando a gente tem a camada no entorno do pulmão acometida. Sim. Pode abrir com tosse, pode abrir com dificuldade para respirar, com falta de ar. Mas, felizmente, na maior parte das vezes é mais tosse e um pouquinho de dor torácica, principalmente quando vai inspirar.
Então, perceber esses sintomas, procurar realmente especialista para tentar entender. Porque às vezes pode falar, poxa, recebi esses sintomas aqui, estou percebendo, já me diagnostiquei aqui, acho que é lúpus. Não. De jeito nenhum. Vamos procurar realmente. Ser avaliado certinho. Coração também. Coração também. Coração, felizmente, também não costuma ser direto uma forma grave. Existem formas graves de acometimento cardíaco, que é principalmente enfraquecendo esse coração, mas a maior parte das vezes também é a camada no entorno do coração que é inflamada, podendo levar a uma dor no peito, como se fosse um infarto, e que é a pericardite, e também a uma alteração do ritmo cardíaco, na forma de arritmia. E pode ser que eu sinta sintomas, digamos, uma parte só do corpo e não sinta na outra, tudo isso pode acontecer, ela vai apresentar só em algumas partes do corpo, não em todas assim, isso pode acontecer? Sim, os pacientes com lúpus, eles veem isso, cada um se manifesta de uma forma. Tem quem tenha só acometimento neurológico de pele, tem quem tenha só articular e cardíaco, é cada um de uma certa forma. Não, nunca é homogêneo o quadro. E quando perceber que realmente está intenso, já vem se apresentando depois de com uma certa frequência, procurar? Procurar a avaliação médica, com certeza. Tá certo, temos um outro aqui, ó. O trato digestivo. Eu estou impressionado porque são várias maneiras que ele acaba se apresentando. Sim. Não apenas a pele, como a gente já, de uma certa forma, está acostumado, já percebe. Exatamente. No trato gastrointestinal, no trato digestivo, Sim. nós podemos ter, então, dor abdominal, vômito e náusea por inflamação desse trato intestinal, Então, pode ter inflamação nas camadas ali do intestino, a gente pode ter até, inclusive, um pouquinho de refluxo, de dificuldade de deglutição, a gente pode ter vários acometimentos, inclusive hepatite, inflamação do nosso fígado, também pode acontecer no lúpus. E pode acontecer de uma coisa depois for ligando a outra? Sim. Geralmente, quando a gente tem uma manifestação intestinal, a gente tem mais chances de ter as outras. Quando um órgão é acometido, esse órgão é bastante acometido pelo lúpus, de forma geral. E depois que for diagnosticado, procurei realmente ajuda. Você realmente está com lúpus. Ele não tem cura, mas existe alguma coisa que possa, de uma certa, amenizar? Existe, não, com certeza. A gente tem várias formas de tratamento hoje em dia, cada vez estão surgindo mais e mais opções. A gente tem que ver sempre pela manifestação, pela gravidade, qual vai ser a alternativa melhor para aquele indivíduo, Mas existem muitos imunossupressores, imunomoduladores, o protetor solar, a hidroxicloroquina, que é sempre indicada quando não houver contraindicação, e uma série de outros exercício físico, dieta, outras orientações não farmacológicas que juntas podem levar o lúpus ao que a gente chama de remissão, que é quando o lúpus não tem qualquer manifestação em nenhum lugar, quando ele está quietinho e dormindo, que é o que a gente quer para todos os pacientes. Então, lembrando que tem aqui realmente essas indicações e lembrando também que, às vezes, alguns sintomas eles aparecem isoladamente. Não vão todos de uma vez só aparecer juntos, pronto, consegui fechar o diagnóstico aqui. E não, às vezes eles demoram anos para aparecer. Apareceu 1 a 2 anos atrás, agora abriu outro, às vezes demoram intervalos bem prolongados entre eles. E que eu achei legal que a gente começou até a conversar naquela parte, que ele não quer dizer que vai precisar só na fase adulta ou criança, isso vai de um para o outro, vai muito depender da pessoa, Exatamente, é isso aí. Tá certo. Temos aqui um último aqui, ó, também com a pele. É o que a gente acabou falando já, que são os dedos que mudam de cor com frio, que é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de Renault, que é justamente quando a gente expõe a mão naquela água fria ou para pegar algum alimento congelado e as mãos ficam todas arroxeadas. Isso não necessariamente quer dizer alguma doença, Sim. Mas no meio de outros sintomas que podem ser lúpus, eles devem chamar a atenção. Tá certo, então. Caiu uma parte aqui do cenário aqui da dinâmica. Mas é o seguinte, pessoal, vocês pegaram a dica por aí, tudo, viu como é que funciona. O papo ele vai continuar. A gente continua, tem mais assuntos para poder tratar. É um assunto longo, realmente. A questão também de diagnóstico, a importância, realmente saber. Por isso que a gente trouxe para cá essa parte, mas só realmente você entender como é que funciona e quão complexo é. Mas a gente vai para um breve intervalo agora, lembrando que você pode participar, mandar a sua interação. O número está aparecendo na tela, pode participar. É o 12983150249. Pode mandar a sua dúvida, alguma coisa que você queira comentar. Lembrou de alguém? Tem essa dúvida também, quem sabe possa ajudar. Manda para a gente, nossa equipe está recebendo a sua mensagem. A gente vai poder conversar aqui no programa, tá certo? O Entre Família vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje estamos aqui aprendendo bastante com a nossa doutora, reumatologista, explicando tudo sobre o lúpus. A gente ainda continua nesse assunto, só que agora a gente vai conversar com a Carol Helena, de 31 anos. Ela é produtora de conteúdo digital
E há um tempo ela teve esse diagnóstico, a gente quer tentar entender como que ela leva a vida com lúpus, e ela descobriu já na fase adulta. Carol, você me ouve? Boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde, te ouço, Suza. Que bom poder falar com você aqui para a gente tentar entender, né? Você que vive essa experiência. E a Carol, gente, ela compartilha isso no Instagram, esse diário, né? O dia a dia. Mas já Uhum. já a gente fala sobre isso. Antes eu quero perguntar para você, né? Como que foi esse diagnóstico? Hoje você tem 31 anos. Quantos anos você tinha na época? O que você sentia e como Uhum. chegou no diagnóstico? Tá. Na verdade, em 2012 eu estava com 21 anos, 21 para 22. Eu estava terminando minha faculdade e em um ano, assim, eu emagreci muito, meu cabelo estava caindo muito, enfim. E eu estava linkando isso ao fato de eu ter me formado, de eu estar numa nova rotina. E até que um dia eu fui até o médico para fazer exames de rotina, né? Porque até então eu era atleta, eu não pegava uma gripe. E aí eu fui até o médico para tentar entender por que que eu estava me sentindo tão fraca. Então eu passei por um clínico geral, aí passei por uma gastro, porque outro detalhe era que meu intestino andava soltando muito, muito. Ele estava bem irregular. E aí eu tenho o fenômeno de Renault, né? Que eu tava assistindo, eu vi que a doutora comentou sobre ele. E aí na gastro a gente não tava conseguindo encontrar nada, né, sobre o que poderia ser. E aí quando eu digo a gente, eu e meu marido hoje, na época ele era meu namorado, a gente comentou sobre o Renault. E aí ela falou: bom, faz esses exames, se eles vierem diferentes, né, procura um reumatologista. E aí meus exames estavam completamente bagunçados. Então eu cheguei até o reumatologista e a princípio eu não tinha sintoma nenhum. E eu acho importante falar sobre isso porque eu já tinha esses sintomas da queda de cabelo, do emagrecimento, da fraqueza, né, aquela fadiga, mas até então eu não sabia que eram sintomas. Então, um ano depois eu comecei a acordar com dor articular, e foi aí que eu voltei e começou toda a minha história. Assim, esse é bem um resumão, tem muito detalhe. Carol, E pode perdão, falar, pode concluir, Lucas. perdão. Não, e aí eu não terminei de falar. E aí, desculpa. E aí, em 2014, eu já estava pesquisando, fazendo N exames, mas aí meu médico não conseguia fechar o diagnóstico. Só em 2016 ele fechou. Então, eu convivo com lúpus há 7 anos. Nossa, boa tarde para você. Obrigado, prazer falar com você, viu? Obrigado por aceitar o nosso Prazer todo convite. meu. E é muito legal ter essa participação, você trazendo realmente algo que está perto de você, como é que foi toda a descoberta, todos os sintomas. Você já tinha escutado falar sobre lúpus? Pensou, poxa, eu acho que esses sintomas aqui vai me levar a lúpus ou não? Era algo novo para você na época ainda? Totalmente novo. Tanto que, como eu mencionei antes, eu cresci fazendo esporte, então nunca, se você comentasse comigo qualquer tipo de doença, eu era assim, completamente ignorante sobre, eu não sabia nada de nada. E lúpus principalmente, né? E, e no início, assim, até mesmo quando o meu diagnóstico foi fechado, a princípio eu não tinha ideia do que poderia ser, do que me aguardava, né? Então, realmente eu não conhecia. Carol, eu lembro assim de ser um assunto na mídia, né, há alguns anos, e a gente tinha uma ideia assim de que a pessoa parece que ficava incapacitada, né, Uhum. muito doente mesmo, quase que não conseguindo fazer muitas coisas. Então existe esse estereótipo aí. Eu queria que você falasse para mim como que é a sua rotina. Se tem coisas que realmente, olha, não dá mais para fazer, e você contou do seu histórico de atleta, ou não, hoje Uhum. você leva uma vida, digamos, normal.
No começo foi um pouquinho mais difícil, né. E, assim, uma coisa que realmente não pode, a doutora até comentou sobre, é o sol, que foi meu maior luto, foi um sofrimento, assim, terrível, porque eu amo tomar sol, eu amo praia e piscina, então foi meu primeiro baque, assim, e eu, por incrível que pareça, foi um dos maiores, assim, que eu sofri, o fato de ficar restrita ao sol. No início, até eu ter o meu tratamento correto, né, até o mente, demorou um tempinho, tanto que hoje eu tô na minha sexta no meu sexto medicamento, né, eu tive um tempo até me adequar ao melhor tratamento, e isso me afastou muito dos esportes, né, porque eu não tinha força, eu estava muito fraca, e o lúpus ele tem essa fadiga crônica que a gente fala, eu não sei se eu tô falando certo, a doutora vai saber me corrigir, mas a gente sente muito cansaço. Então, eu fiquei afastada dos esportes, assim, pelo menos uns 4 anos. E aí, hoje já tem 2 anos, 2 para 3, e hoje eu consigo ter minha rotina normal, vou para academia, saio aos finais de semana, trabalho, enfim, tenho uma vida completamente normal. A única coisa é que eu faço uso do meu medicamento e que eu tenho que tomar esses cuidados extras, né, eu não posso sair sem protetor solar, eu não posso, infelizmente, passar uma tarde inteira debaixo do sol, eu tenho que tomar certos cuidados, mas hoje eu consigo ter uma vida completamente normal. Carol, achei super legal você comentando com a gente, contando como é que foi esse início, a descoberta, tudo, depois que agora você continua com os remédios, mas vai, pratica esportes, tudo, continua a vida normal. Eu acho muito legal também, que eu fiquei sabendo, que você tem um canal, que você acaba compartilhando um pouco da sua experiência. Quando você descobriu, você não tinha total conhecimento ainda sobre o lúpus, mas agora você faz questão da sua rotina, tudo explica realmente para quem está descobrindo agora isso daí. Como que é poder compartilhar um pouco disso? Ah, é maravilhoso, Luca. Eh, uma amiga minha, Camila, ela porque, como eu disse, no começo eu não conhecia sobre. E aí você vai lá no doutor Google pesquisar, e aí você pensa: "Meu Deus, eu tenho mais uma semana de Tem vida". uma- É assim, sabe. E aí eu comecei a sentir falta dessa informação de qualidade, assim, de não, nem mesmo de qualidade, não é a palavra que eu quero dizer, eu precisava de um conforto. E aí essa minha amiga Camila falou: "Meu, olha tudo que você está passando", porque eu tive um árduo caminho com o lupus, né. Ela falou: "Olha tudo que você está passando, por que que você não começa a dividir isso com as pessoas?" E, meu, nada a ver. Mas, pois bem, foi a melhor decisão, assim, da minha vida. Por quê? Tendo o diário, eu consigo compartilhar com as pessoas o que eu passo, e aí eu percebo que muita gente se identifica, assim: "Poxa vida, eu nunca tinha me ligado que isso podia ser algum sintoma ou alguma coisa". E eu percebo que quando a gente costuma dizer que dor compartilhada é dor diminuída. Então, eu percebo que da mesma forma que eu tô lá para tentar abraçar, acolher, dividir, levar informação, eles estão lá para fazer o mesmo por mim. Então, várias vezes eu estava aí em dias ruins, com dor, enfrentando alguma coisa, né, sobre o lupus, e eles me acolheram tão bem, meus seguidores, minhas brabuletas, eu chamo as borboletas de Brabus. E eles sempre me acolhem e eles entregam, assim, tentam entregar soluções de ajuda, sabe. Então, o diário, sem dúvida, foi um dos causadores, assim, um dos maiores apoiadores da minha remissão. Porque a gente precisa estar com o psicológico forte, Muito. sabe. E eu vi aqui, É, a Carol, gente eu achei super uhum, interessante que você falou sobre isso, como você ressignificou essa sua jornada. E aqui no seu Instagram tem assim, né? O dia a dia de uma lúpica que tem a coragem do lobo e as asas da borboleta, né? Ou das borboletas. uhum, Você conseguiu ressignificar esse processo nessa troca que, felizmente, né, a internet proporciona. A gente viu aqui agora uhum. as suas fotos, né, ao longo da sua jornada com o lupus, e a gente viu uma que eu não sei se a produção consegue colocar pra gente, que é a sua mão, né?
E é bem marcado, é bem visível, assim, a questão da marca nos dedos. Tem como a gente ver de É. novo, produção? Só pra gente tentar entender, porque eu não tinha visto foto, não sabia como era. Quando você começou a Então, observar aquilo na sua mão, tá aí. Isso é bastante diferente, né? Você vê a sua mão vermelhinha e os dedos totalmente brancos. Isso acontecia uhum. sempre no frio, Carol? E quando você olhava, você percebia que não estava normal? Porque a gente às vezes fica com uma coloração diferente, assim, né? Às vezes nas mãos, mas ali era bem nítido, né? Uhum. Então, por incrível que pareça, eu não tinha ideia de que isso era alguma coisa diferente. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sempre agi, tipo, acho que é normal, todo mundo fica assim. Então, mais uma vez, meu marido, o Thales, quando a gente estava no comecinho do namoro, porque eu já percebia isso, eu fiz faculdade de educação física, né? Hum, E minha faculdade era à noite e eu tinha aulas de natação, assim, em um quadro do meu semestre. E eu lembro de bater os pés na água, era em período assim mais gelado. Eu lembro de bater os pés na água e eu não sentia muito bem os dedos dos pés. E quando eu saía, que eu começava a esquentar meu corpo, minha mão ficava completamente repartida daquele jeito que vocês viram na foto. hum. E aí, um dia eu estava com o meu marido no mercado, assim, super aleatório, ele falou: "Que isso na sua mão?" Eu falei: "Ah, é normal, toda vez que tá frio fica assim". Ele: "Carol, isso não é normal". E aí foi também uma das coisas que fez a gente pesquisar. Tanto que para gastrologista, quem comentou sobre isso foi ele, porque eu era: Você "Ah, achou que era normal? não Não deve ser doía? nada, Era só sou indolor, mais Carol? sensível", E não doía? né. E não Não, doía? não dói. Você Não doía. sente um certo desconforto, mas assim, tudo bem. Ok, de boa. Uhum. Eu fiquei Vida que curiosa, segue. eu voltei lá na mão porque realmente fiquei curiosa. E olha que interessante, né, você trazer isso aqui no nosso programa, porque muitas pessoas podem também, assim como você, achar que é normal, porque é uma coisa do corpo que a pessoa, né, viu por tantas vezes e achar que aquilo é Uhum, comum. Gostei uhum. muito da entrevista com você, Carol. Muito obrigada pela sua participação, de ver esse processo. Eu A que gente está te vendo agradeço. super vitoriosa aqui. Imagino que o começo não foi fácil, mas para você que está em casa, de repente conhece alguém, tem um familiar, um amigo, uma amiga, né, já pode contar essa história da Carol. E quem quiser ainda seguir, e por lá ela compartilha, né, o dia a dia, tá aqui, ó, Diário de Lupus, Diário de Lupus, lá no Instagram. Tá passando aí na telinha, acho que você aí de casa consegue visualizar. Muito legal, Carol. Obrigada pela sua entrevista. Que bom que você está bem e que é possível ter uma vida completamente normal, né? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, gente. Valeu, um beijo, tchau. Beijo. Que É isso aí, demais, que né? demais conhecer um pouco da história dela, saber a rotina, né? Como é que tudo aconteceu, tudo. Gostei bastante da entrevista. E ver esse desfecho. Eu agora fiquei curiosa com uma coisa aqui, doutora. Ela falou que teve sintomas em determinado momento, depois aqui outra coisa, e eu acho que foram, pelas minhas contas, uns 3 anos, de 3 a 4 anos, sentindo uma coisa aqui, outra acolá, e só então, depois desse tempo todo, que fechou o diagnóstico, que foi o que você falou, né? Sim. É complexo demais. E eu achei legal a história da Carol, porque ela é bem o classicão da gente, assim. A gente vê um paciente com sintomas muito inespecíficos, que é que nem a gente discutiu, né? São vários sintomas, uma enxaqueca, uma manchinha nos braços ou no rosto, e ela teve fadiga crônica não está um termo errado, Carol. Fadiga, às vezes pode ter febre, queda de cabelo e não queda muito localizada. Até pode ter queda localizada com lúpus discoide, mas o mais comum no lúpus sistêmico é a queda generalizada. Então, você passa a mão no cabelo e cai realmente uma quantidade importante de cabelo, o cabelo fica com uma qualidade mais frágil, mais fraquinha e acaba isso sendo bastante relevante. Então, queda de cabelo, uma sensibilidade maior na pele para qualquer manchinha diante de qualquer exposição do sol, e tudo isso parece várias coisas pequenas, que somando a gente consegue diagnosticar no fim das contas como lúpus. Não precisa de uma manifestação mais importante, uma convulsão ou uma falta de ar, nada disso. A gente com pequenas coisas consegue fechar. A gente tem que ir para o intervalo, né, Lucas? Mas eu queria perguntar, doutora, por exemplo, agora a gente está num programa que está informando bastante coisa aqui.
Se eu me deparei com um sintoma específico e já quero tirar da cabeça que é lúpus, tem algum exame que dá para fazer com apenas um sintoma desse, assim, que apareceu numa primeira vez e chegar ao diagnóstico ou não? Nós temos alguns exames, o mais conhecido é o FAM, mas o FAM ele pode ser positivo em pacientes não lúpicos também, né? Então, o FAM ele é positivo em aí, quase 15% da população mundial. Então, ele tem que ser bem solicitado, ele não é um exame que é para ser feito com triagem, como rastreio, mas ele, quando bem indicado em alguns títulos e padrões, ele pode indicar uma maior probabilidade de ser lúpus. E depois do FAM, tem alguns outros exames mais específicos ainda também que direcionam para esse diagnóstico, que facilitam muito a nossa vida enquanto reumatologistas. Muito bom, muito bom. Tá aí, Lucas, mais um pouquinho aprendendo aqui no Entre Família. A gente vai pro intervalo e na volta... Na volta, tem a segunda parte do quadro Motorhome, da série Motorhome, O Mundo é Meu Quintal. A gente vai conhecer um pouquinho como é que funciona dentro dele. Tem história também, enfim. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. São 2 episódios hoje, então por isso que você não pode sair daí. E o programa também continua depois, a gente aprende um pouco mais sobre lúpus, tá certo? O Entre Família vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta e nesse momento vamos ter aqui momento Lucas Nascimento no Entre Família, porque eu agora vou entrevistar esse meu colega, né? Que coisa, não? Que coisa, né? Tava apresentando comigo, agora vou entrevistá-lo. Eu disse que esse seria o nosso momento do podcast, né, Lucas? É o podcast agora. Faltou só a gente com fone. Cadê o William? Fone, microfone aqui e tal, pra ficar. Porque a gente já tem até cenário, ó. Tem cenário, né? Com misinha, aquela coisa. Tá tudo bem feitinho aqui, ó. Tá aqui e tal. De podcast e tal, né? Tô curtindo a ideia, Então, vamos começar assistindo esse episódio. Hoje a gente vai ver, então, no interior da van, esse segundo episódio que a gente vai ver agora, são os detalhes de como ele montou a van, certo? Isso, exatamente. Como é que funcionou. Semana passada a gente conhecer um pouquinho da família, como é que funciona agora realmente, como é que é dentro dela, como tudo realmente acontece. Você deixou eu curiosa, né? Então, bora rodar o VT. E separei o episódio de hoje para entender na real como é que funciona todo esse processo do motorhome. É arriscado, é um estilo de vida totalmente diferente. É arriscar deixar de ter uma casa fixa para ter um mundo como o seu quintal. Então hoje é dia de estacionar o motorhome, parar, colocar as cadeiras ali em frente e entender de fato como é que funciona todo esse processo. É dia de histórias e começa agora. E é até engraçado pensar que um automóvel pode ser uma casa depois de algumas adaptações. Parece que nada vai se encaixar, mas que pelo visto é possível ter uma vida normal nessa casa que a cada destino a sua janela tem uma vista diferente. Agora o que mais me intrigou é saber como é que funciona tudo isso sem uma tomada. Você levanta aqui e tem aqui uma tipo casa de máquinas. São 3, tem 2 baterias 220 e tem uma 180, entendeu? Essas 3 baterias são só aqui para a parte de trás. Aqui atrás tem um inversor, a função desse inversor é o que? Quando a gente liga o inversor, transforma toda a energia do carro em 220. Aí você pode usar forno micro-ondas, liquidificador, tá? Você entendeu? Então essas baterias, 2 são carregadas pela placa solar e uma delas é carregada pelo próprio carro. Mas essas 3 é para usar só aqui atrás, que aí na frente tem outra bateria que é do carro, né? Então já pode se sentir em casa e bora conhecer a cozinha. Aqui tem um fogão 2 bocas, você entendeu? Aí aqui temos uma geladeira aqui também, certo? Aqui nós temos aqui uma torneira, que é o seguinte, essa torneira, ela, ó, aqui, ó, entendeu?
Aqui esquenta, aqui esfria, né? Então aqui é água quente e água fria, o negócio aqui é chique, né? Tem essa também. Tem essa também, entendeu? E aqui nós temos água mineral, né? Aperta aqui, tem um reservatório de água mineral lá que fornece aqui. Aqui temos uma lixeirinha. Viu só? Agora uma das minhas dúvidas era saber sobre o banheiro. Mas depois da explicação eu percebi que até isso é bem organizado. Aqui nós temos a pia, certo? A pia, você pode ver que aqui tudo em motorhome assim é bem prático, né? Você vê aqui, a torneira aqui você fecha, entendeu? Bem prático, é justamente para otimizar o espaço, certo? Aqui nós temos uma clarabóia aqui, certo? Que liga aqui, ela transforma o ar também, temos uma lâmpada, tem o chuveiro tudo é água quente, água fria, certo? Aqui você tem um vaso sanitário que eles chamam de porta-pote, né? Porque a gente põe usa esse vaso, depois tira e descarta no banheiro, tá? Põe um produto ali também que não tem cheiro, não tem nada. Ou seja, é bem completo. E falando em completo, o quarto não deixou nada a desejar. Temos ar-condicionado, né? Que tem um ar-condicionado. Esse ar-condicionado é o seguinte, ele funciona mais com energia externa. Porque a energia do carro não aguenta acionar o ar-condicionado. Quando você está no camping, está na casa de algum amigo, tá? Você se liga a energia externa, aí pega o ar-condicionado. Aí quando a gente está em movimento ou não tem energia externa, a gente usa esse aqui que é o climatizador. Sim. O climatizador é bateria 12 volts, né? E realmente ele refresca bem, pode estar um calorzão aqui. Esse climatizador ele serve mais aqui o espaço da cama, né? Você dormir mais confortável, tá? Ali nós temos TV também. Entendeu? Aqui tem o DVD, que a gente pode pôr um filme, tá? Alguma coisa que a gente queira assistir, você entendeu? Agora, já esse canto é um lugarzinho mais especial, dedicado à família. É o seguinte, né? Aqui temos a Lace, a Annie Lace, né? Que hoje ela mora no Canadá, né? Casou com um canadense lá e mora lá, né? O caboclo pequeno até mais bonito que ela. Né? Aqui nós temos o Vitor, né? Com o pastor BJ, né? Junto com a sua esposa Dani e a Catarina, né? Minha primeira netinha. E temos o Rubens, né? Ele atualmente faz medicina, né? E aqui a Alice novamente, a minha esposa Carla e a minha personagem Tibúrcio ali, né? Então a família tá toda aí, né? Então a pessoa chega aqui realmente, remete muito a uma casa, uma sala, né? Realmente isso aí é muito importante. E aqui dentro tudo precisa ser prático e compacto. O espaço ele é bem concorrido. Com certeza. Aqui é questão de motorhome, quando você passa a viver no motorhome, você tem que ter aquelas coisas mais práticas. Sim. Sabe, você entendeu? Aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui um forno, o nosso forno aqui. Você vê que ele é bem pequeno, mas é suficiente para 2 pessoas, você entendeu? Aqui nós temos isso aqui, Lucas, isso aqui é a nossa máquina de lavar. É uma máquina de lavar. Essa aqui é uma filha minha mora no Canadá, deu de presente para mim, entendeu? Aí, ó. E eu já ia deixar fora da viagem já. É 12 volts, você entendeu? Aqui você põe aqui, põe água, liga a bichinha, tá? Mas resolve mesmo? Sim, assim, agora que não pode acontecer é se deixar acumular muita roupa. Então começou a sujar, já vai lavando. Então se o certo é todo dia se lavar um pouquinho. Como é prática, entendeu? Se pôs a roupa aqui, pôs o sabão, ligou, funciona normalmente. Ela tem um sistema aqui embaixo, ó. Tem um sistema aqui. E o legal é que é 12 volts. Você não precisa de energia elétrica. Né? Você carregou, tá? Se ligou, já funciona legal. Né? Isso, aqui também nós temos aqui é o nosso balde, Lucas, ó. Você nem imagina que é um balde, mas você faz isso aqui, né? Olha que prático, ó. Um balde grande. Se for guardar isso aqui no motorhome assim, ocupa muito espaço, né? Agora você fecha, entendeu? Aí ó, você põe em qualquer lugar. E pelo que percebi, o clima de quem vive essa realidade é bem diferente. Quando eu pensei que já estava no final da gravação, ele me surpreendeu e veio com um carrinho de rolemã que leva para todos os lados desse Brasil e convida os seus novos amigos para andar. No dia, eu fui convidado e é claro que eu aceitei o desafio, né? E é nesse clima que eu encerro o episódio de hoje.
trabalho, Lucas. Eu fico pensando, nossa, como esse menino sofre, Senhor. Tenha misericórdia dele. Trabalho, né? O nome é trabalho. Trabalho, logo me divirto. Sabe que essa parte é que o Tomás estava esperando, né? Ele falou, eu tenho um carrinho de rolemã aqui, talvez, acho que dê tempo a gente vai poder brincar. Eu falei, tomara que dê muito tempo. Tomara que dê muito tempo pra realmente... Lucas, agora me fala, você imaginava, assim, que era possível compactar tantas coisas dentro de uma van? Não, pra você ter uma ideia, eu não tinha essa noção. Ele falou sobre a máquina de lavar, na minha cabeça, pô, vai ter que parar em algum lugar, na casa de alguém, quem sabe poder realmente fazer isso daí, algum lugar que disponibilize para poder lavar a roupa, ele pagar. Ele tinha uma máquina de lavar, você viu ali como é que tava? Eu não conhecia esse eletrodoméstico. Tanto quando ele colocou ali pra gente na mesa, eu falei que isso aqui pra mim não ia, pode tirar, vai ocupar só espaço. Aí ele falou, não, Lucas, isso aqui é uma máquina de lavar. Eu falei, não, a gente vai ter que falar sobre isso daqui, então. E ele me contou também que, tipo, prato sempre tem que ser de plástico, que é mais leve. É tudo realmente muito pensado para que realmente não ocupe tanto espaço ali, Agora, a gente olha aqui de fora, é claro que quando são aqueles ônibus, né, ou trailer que fala, a gente já consegue imaginar, né, um conforto ali, um certo espaço e tal. Nesse caso, é uma van. Te pergunto, embora eu já imagine a sua resposta, porque eu te conheço, né? Mas vou te perguntar e te dar esse direito de resposta. Vai me expor aqui agora. Você é urbano, entendeu? Vai me expor demais. Você viveria, assim, nesse esquema? Porque você esteve dentro da van, você sabe qual é o espaço real. Você viveria nesse estilo de vida? Eu achei muito legal. Só esse ó já responde. Essa questão de poder viajar, ter o mundo como o seu quintal. Mas ali eu não senti falta do que eu tenho na minha casa. Não? Lógico, na minha casa, lógico, eu tenho mais espaço, beleza, mais tranquilo. Mas essa questão de eu poder viajar, parar num canto, quero ficar mais um dia aqui, eu posso ficar tranquilo. E ele colocou, tinha o forno ali, tem a máquina de lavar ali. Lógico, eu sou mais urbano, eu gosto de ter realmente algo mais fixo, mas acho que por uma temporada eu aceitaria fazer. Por uma temporada, pegar, viajar por um tempo, mas depois eu voltaria. Ele, no caso, já realmente, o estilo de vida dele é um motorhome. Ele ama aquilo para ele estar tranquilo. Eu aceitaria sim por uma temporada, mas também que depois eu voltar para minha casa. Mas ainda assim, sua resposta me surpreendeu, diga-se de passagem, porque eu não esperava que nem por uma temporada eu iria com total certeza. Ela iria que eu conheço. Inclusive, Tibas, Carla, um beijo para vocês. Eu conheço esse casal. E, nossa, eu conheci essa van quando ela estava no começo, então parabéns, viu, Tibas? Porque você deixou, redondinha. Quando eu entrei na van, ele ainda estava no começo. Até porque eu já pesquisei, né? Se chama, tem um estilo de vida, van life. Isso. Porque tem o motorhome, que é aquele ônibus grande lá e tal, né? O trailer. Mas tem o esquema a gente tá até com uma Kombi aqui, ó. Tem gente que reforma a Kombi e tem esse estilo de van life, né? Tipo, um jeito de viver dentro da van. E eu sou um tanto quanto aventureira. Eu acho uma delicinha. Eu acho que você ia curtir muito Nossa, ter uma vida assim, viajando, parando, pensando em algum camping. Amanhã eu quero morar em tal lugar. Você vai, quero passar uma temporada, vai passar uma temporada. Eu acho que você ia realmente muito a sua vibe. Você ia curtir bastante. Daí você tá lá dentro, você pode parar em qualquer lugar. Sim. Não precisa nem ver hotel, nada. Você já vive E o que eu acho legal até deles, que tem um tapetinho assim, que eles colocam sempre quando abre a van, tipo, bem-vindo. Isso é muito característico de casa. Na porta do meu apartamento tem um bem-vindo lá, mas ali tá fixo. O deles, esse tapete vai estar em cada hora num lugar diferente, num estado diferente, num país diferente, porque eles têm planos de viajar para fora. Então aquele tapetinho, então aquilo me marcou bastante, do bem-vindo. Quando entrava... cara de casa, né? Sim. Tem a carinha de casa, decoração, as fotos, muito legal. As fotos ali, realmente, na sala, né? Então aquele é um cantinho deles, o sofazinho ali, as fotos, que realmente remetia a uma casa. No caso, é uma casa para eles. Muito legal. Se quiser me levar, tá, Tibas, aí pro próximo destino, tô aí. Agora a gente vai para mais um VT, né? Para mais um episódio dessa série, porque o Lucas hoje preencheu o nosso programa aqui. A gente vai ver o que agora nesse segundo, hein, Lucas? A gente viaja agora realmente ao pé na estrada. A gente pega a estrada, vai para uma outra cidade, só que ele faz algumas coisas diferentes. Ele gosta de deixar sua marca. Ele não vai simplesmente fica com esse lugar. Lembrei. Ele gosta de interagir com os moradores. Que você comentou. Então, pode rodar. E hoje é dia de pegar estrada. O destino? Isso aí é o de menos, viu? A ideia é aproveitar ao máximo o trajeto, conversar e depois ver qual será o nosso novo quintal.
E a nossa conversa começa dentro do motorhome enquanto o próximo destino nos aguardava. Cada momento dessa aventura precisa ser aproveitado, porque faz parte desse estilo de vida. Porque eles pegam um avião, é muito mais rápido, beleza? Mas aqui na estrada você consegue parar, ver a paisagem. Aqui no caso, eu tô achando super legal. Montanha pra tudo quanto é canto, tudo você vai e vai aprendendo. Você curte essa ideia de poder estar fazendo no seu tempo, viajando, conhecendo, né? É porque a estrada para mim já faz parte da viagem, né? Às vezes as pessoas saem de um lugar para o outro, eles pensam em aproveitar só quando chega lá. A gente não, eu por exemplo, quando eu já ligo a chave, pego a estrada, já estou aproveitando, né? Que pra gente na realidade não existe rotina, você nunca tem um dia igual ao outro, você entendeu? Assim, quem tá de motorhome pra mim, na minha visão, é igual isso aqui, você nunca vê um lugar igual ao outro, isso aí pra mente da gente descansa muito. E isso pra mim tudo faz parte da viagem, é uma coisa muito boa mesmo. E não demorou muito e já chegamos no nosso primeiro destino, Taquarussu. Uma cidade com um pouco mais de 4.000 habitantes, tudo novo pra mim e pro Tibúrcio. Aí você chega assim, você já vê o lugar, você já vê as pessoas, você já vê... Então, gente, é muito legal, nós estamos numa cidade, eu não sei o nome desse lugar aqui ainda, né? Mas eu paro, pergunto, vejo o que tem de interessante no lugar, já paro ali, já faço amizade com... Porque as pessoas dessas cidades pequenas, eles são muito abertos, são muito amigos, você conversa, daqui a pouco você para já pro motorhome, mostra pra ele, ali de repente ele já chama pra tomar uma água, tomar um suco, e daí chama até pra almoçar, aconteceu casos assim, você entendeu? Então é muito interessante isso. Você também não conhecia a cidade nova pra mim também. Vamos ver qual é que é dessa cidade. Agora eu chegando. Isso que é legal, né? Porque a gente acabou de chegar, é uma cidade diferente, a gente veio só conversando um pouquinho na estrada. E você comentou que geralmente quando é cidade assim, a pessoa é mais amigável, mais aberta para sentar, conversar, e rola até, quem sabe, convite, tomar uma água, um suco aqui. Muito comum isso de cidade pequena, né? Com certeza. A gente que anda muito tem que ter um pouco aquela percepção humana, né? Tem pessoas, só de você olhar o ambiente que ela está, a forma que ela está, você já sabe se ela é aberta ou não a bater um bom papo, né? Aí você conversa, dá um alô, conforme a abertura do diálogo ali, você vai se aproximando mais, né? Daqui a pouco faz amizade, daqui a pouco chama para entrar, dá um suco, aí você já começa a conversar, daqui a pouco você já traz para ele conhecer o motorhome. E caminhando, conhecendo a cidade, a gente encontrou um vendedor de rede que vive quase na mesma realidade e que não se vê morando em um lugar fixo. É claro que a gente parou e foi conversar um pouquinho, né? Você conseguiria parar e deixar de fazer isso? Rapaz, é difícil. É difícil. Já me acostumei, é difícil. É verdade. Né? E a gente vive nessa rotina, trabalhando todo dia, para a gente deixar assim é difícil. Porque a gente se acostumou, né? Sim. Aí... E acaba que o mundo acaba sendo o seu quintal, cada dia num lugar diferente, tudo ali, você acaba aproveitando. Todo dia fazendo amizade com gente diferente, né? Eu acho bom, eu já me acostumei, minha rotina é essa aí. E há quanto tempo então já tá com um trabalho assim? Rapaz, acho que tem mais de uns 10 anos já. Mais de 10 anos. Então já chega, se ficou muito tempo no lugar, já começa a sentir falta da estrada já. Já dá vontade de... Eu chego na minha cidade, eu passo 30 dias na minha cidade. Quando eu chego lá, já dá vontade de vir para trabalhar, porque eu já acostumei com essa rotina, né? Essa questão de conhecer lugar diferente, gente diferente, história diferente também, né? Eu acredito que você chega num lugar desse, acaba fazendo amizade. Fazendo amizade. Aqui nós tem que fazer amizade, né? Só que além de explorar ao máximo a cidade, o Tiburcio gosta de deixar a sua marca de alguma maneira. Por exemplo, fazendo um pipa do zero, armação, colando a folha, amarrando a rabiola e depois presenteando uma criança. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Bem aqui, pra você não furar ela, ó. Gostou, Gabriel? Tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau.
E não demorou muito, lá estava ele com uma máquina de costura na mão, medindo e cortando um tecido que pra mim não fazia sentido nenhum. Mas depois foi começando a costurar, foi tomando forma e virou uma almofada que também passou a ser um presente pra vizinhança. Esse aqui eu fiz agora ali. Isso aqui tá ali. Eu tenho a maquininha, carrego no carro, põe ali fora. E olha aí, o que você achou? Ficou legal? Ficou legal. Pois é, a almofadinha aqui, eu quero presentear pra você. Só vai receber aqui na cidade o primeiro presente, tá muito bom? Obrigada. Viu? Eu que agradeço aí por vocês aí e prazer em conhecê-los, tá bom? Prazer todo meu. Obrigada mesmo. Então tá bom. E tudo isso em um único dia, numa cidade desconhecida, mas que com tantas diferenças nos recebeu e muito bem. Acho que até já podemos nos considerar de casa. Mas agora é pegar estrada, porque semana que vem tem um novo episódio. Que demais essa ação, Tibas, que legal. O Tiburcio é tapeceiro, né, Tapeceiro. Lucas? Então, E o que eu achei mais legal, porque ele não trabalha mais com isso, mas mesmo assim ele gosta de deixar a marca dele por onde ele passa. A gente encostou ali o motorhome e tudo, daqui a pouco ele foi mexendo ali atrás, tirou a máquina, falei, até que máquina é como isso? daquela van, que coisa. Ele tirou, montou a mesinha ali, tal, e começou a costurar, pegou uns panos, falei, o que ele vai fazer? Falei, tô aqui para acompanhar, tô aqui com ele, vou com ele. E começou, fez uma almofada ali, daqui a pouco tinha conversado com uma moradora ali, falou, vou presentear ela. Aí começou a montar, foi lá, depois aproximou uma criança, começou a conversar também, vou fazer um pipa para você, tudo. Então ele falou que ele gosta de fazer isso, de em cada cidade que ele passar, não só aproveitar o que a cidade tem para oferecer, mas ele também deixar um pouquinho da marca dele. Deixar um presente ali, um pipa, faz amizade. Eu acho que esse realmente é o grande lance de você estar morando em um motorhome, estar viajando ao redor do país, você fazer realmente amizade. Ele não precisava, não tinha obrigação, mas ele fez questão de parar, até mesmo conversar com aquele comerciante que estava ali, que vive mais ou menos a mesma realidade. Ele faz questão de se sentir bem fazendo isso. Então ele não passa só por passar do ponto de vista turístico, de conhecer o lugar, ele quer se conectar com as pessoas. Eu acho que você comentou comigo, eu não sei se isso foi pro ar ou foi uma conversa que você teve comigo, de que ele faz amizade real mesmo, de ir na casa da pessoa com quem ele fez amizade naquela cidade, né, por exemplo. Sim, tem uma amizade super legal que ele acabou fazendo, inclusive lá em Palmas, no próximo episódio, na semana que vem, eu vou trazer essa história. Algo super legal, eles tiveram algo em comum, um instrumento, a música, acabou unindo. Então, a família se aproximou muito e eu fiquei curioso. Eu falei, como é que assim, uma família que se conheceu uma outra vez, que ele passou por Palmas e agora ele está voltando para Palmas, eles vão se encontrar, será que essa amizade realmente acontece? E acontece. Então, preparei um VT um pouquinho mais especial, semana que vem eu trago os detalhes dela, mas ele realmente, a Carla, a esposa dele, tem realmente isso daí, de chegar, realmente fazer amizade, usufruir da cidade, mas também deixar uma marquinha ali, aproveitar. E quando voltar, vai realmente também sentir em casa, né? Que legal, né? E uma marca real, né? Ele tirou um tempo, ele leva a máquina de costura, ele faz o negócio com as próprias mãos. E o que é legal, que chama muita atenção, né, o motorhome. Chegando, encostando ali, daqui a pouco o pessoal fica olhando, o que está acontecendo aqui? E as pessoas chegam perto para ver? Se aproxima, quer saber, e ele faz questão. Não, vem conhecer de perto, já conhece o motorhome? Sabe como é que funciona? Não, vem aqui dentro, vem aqui Nossa, conhecer. quando a pessoa entra, fica... A pessoa, que é isso? Como deslumbrada. assim? Deslumbrada. Então, a gente parou numa praça um dia e chegou o pessoal se aproximando, o pessoal de interior, ele é curioso, querendo saber o que está acontecendo ali. Ele fez questão de parecer um evento. O pessoal entrando, conhecendo, tirando foto, ele gravando vídeo. Enfim, ele estava super feliz ali com aquilo. É o prazer dele, ele curte bastante aquilo. E é isso que o motorhome acabou proporcionando. E eu fui perceber de perto, realmente, o que um simples automóvel também pode ocasionar na vida de quem está acompanhando, quem está vindo pela primeira vez, como do Tiburcio ali e da Carla. Muito legal mesmo, porque não é só um veículo adaptado para uma viagem talvez mais confortável e tal. É um estilo, né, que você leva para você viver, mesmo que seja por uma temporada ou que, sei lá, permanente, né? Não sei se teve alguém que em algum momento ficou tão permanente assim para sempre, mas e dessas conexões e muito legal. Essa Luca, tudo bom? Essa sua série, Lucas. Então tá, a gente já chegou no terceiro episódio. A gente vai ter um próximo na semana que vem. Mais quantos a gente tem? Temos mais 2 episódios. Mais 2 episódios. Da semana que vem e da semana seguinte. Então tá, e você volta aqui pra comentar. Eu volto, vou dar minha passadinha por aqui, tudo poder comentar, contar outras coisas que não couberam no VT, mas que vale super a pena poder trazer aqui pra conversa. Que legal. Então o Lucas volta aqui no Entre Família. A gente vai pro intervalo e na volta a gente volta com o nosso tema de hoje, falando sobre lupus e a sua interação aqui no Entre Família. Entre Família está de volta, eu nesse cantinho maravilhoso, para poder te oferecer algo muito, muito bom.
E eu sempre, né, tenho que ressaltar aqui esse lance do chá, principalmente depois de um certo episódio que aconteceu aqui entre eu e o Matheus. Hoje o Matheus colocou o chá pra mim, gente, olha que legal. Colocou assim, né, só um dedinho de chá, não sei por que que tá tanta essa economia, mas tudo bem, tá aqui o chazinho. Muito obrigada, Matheus, já que eu tomo. Gente, olha, aqui no Entre Família a gente fala bastante sobre saúde emocional, né? Saúde espiritual também. A gente traz bastante essa temática junto aos nossos especialistas, psicólogos. Então a gente já falou bastante sobre culpa, né? O quanto a culpa afeta a nossa vida, o nosso desenvolvimento pessoal, autoestima e uma infinidade de outras coisas, inclusive, né, para o nosso próprio corpo, né? A parte física aqui. E junto com a culpa vem o pecado, né? E nessa revista Esperança, que é a nossa mais recém-edição aqui, né, que chegou pra gente, tá aqui, então, uma proposta maravilhosa, a cura do pecado. Como realmente se livrar dessa sensação de culpa, desse peso do pecado, né, que a gente carrega e que não tem como, né, nós estamos inerentes a essa situação, estamos aqui na Terra, sujeitos a errarmos, né, e com bastante frequência, às vezes, né, e por vezes. Mas o que eu acho interessante dessa edição da revista Esperança é essa ideia que o autor colocou aqui. Não só de mostrar a cura do pecado, que já é, né, maravilhoso, mas também em tentar entender, né, o que é o pecado, começar lá do problema, né, para a gente já ter um processo, um caminho a seguir. Então, beleza, entendi o que é pecado, como que surgiu o mal e etc. Como que eu posso fazer esse caminho desde quando eu descobri o que é pecado, como que o mal surgiu e então se libertar de toda a dor, encontrar esse caminho da felicidade. Quer saber como? É muito fácil, porque você pode ter esse material aí na sua casa, se deliciar nessa leitura, colocar na cabeceira da cama, estudar, grifar, a revista para você chamar de sua, na sua casa, tá? É só você pegar o seu telefone agora, ligar aqui, o nosso DDD é 12 21 27 31 21, ou então pelo WhatsApp, que você já está tão familiarizado, né? Novo tempo, super tecnológico nesse WhatsApp. Nós temos um WhatsApp específico para a revista, não é o do programa, é outro, que eu vou te falar agora. O DDD é o mesmo, é o 12 98244 4449. Tá passando aqui no vídeo também os dois números que eu acabei de falar, tá? Se de repente não deu para copiar, para anotar no celular, é só tirar uma foto aqui da tela ou então correr e anotar enquanto eu estou aqui falando para você. Quando você mandar no WhatsApp, você fala: oi, quero receber a revista A Cura do Pecado, você recebe um link. Nesse link você faz o seu cadastro e essa revista chega na sua casa. Detalhe importante que você deve estar pensando: como eu pago isso? No Pix, no cartão, no boleto? Não, ainda não. A revista Esperança, exclusivamente para você, meu telespectador, minha telespectadora, é totalmente de graça, tá? Ela é um recurso patrocinado pelo Anjos da Esperança, então para você que é o nosso telespectador, ela sai de graça. Outras pessoas já se uniram numa corrente super do bem e já financiou todo esse investimento para você. Então não custa absolutamente nada. E muito provável, né, você tá na Wi-Fi aí, não vai te custar nem a internet, tá bom? Então, tá aqui a revista para você, é só fazer o seu pedido. Combinado? Vamos voltar aqui comigo, porque agora sim, né, Lucas, a gente vai para as nossas interações aqui. O pessoal de casa mandou muitas perguntas que eu sei. Não é isso? Exatamente, a gente falou o pessoal poder participar, tirar suas dúvidas, e o pessoal fez isso mesmo. Eu sei que tem bastante interação, bastante pessoal participando com a gente. Então pode colocar na tela, vamos saber quem está participando, quem quer tirar dúvida e saber também de onde está falando. Pode colocar na tela. Olha só, primeira anônima, sem problema nenhum, pessoal. Minha filha tem lúpus há 18 anos. Há 3 dias descobrimos que ela está grávida. Por favor, doutora, fale sobre o lúpus e a gravidez. A gestante ou o bebê correm algum risco? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Como a gente falou, o lúpus ele tem uma ligação hormonal muito grande. Então, durante o período de gestação, por conta justamente da carga hormonal que isso gera, a gente costuma ver mais atividade do lúpus, então mais manifestações, especialmente mais manifestações renais. Então, o lúpus acaba atacando mais o rim.
A gente precisa realmente de um controle maior dessa paciente que está gestante, mensalmente, pelo menos, em nosso consultório, para a gente averiguar exames e manifestações da doença. Existem algumas medicações que precisam ser retiradas, então, se há programação de gestação, é interessante já marcar um retorno mais rápido no reumatologista para a gente programar isso direitinho. Mas se aconteceu sem programação, também a gente consegue minimizar o risco de haver algum problema com essa medicação nesses pacientes. E se tem algum risco também para o bebezinho, existe. Alguns pacientes com lúpus têm um risco um pouco maior relacionado à criança, principalmente às custas de um anticorpo chamado anti-Ro, que pode passar aí da mãe para o feto, e aí a gente tem algumas até manifestações de pele ou alguns probleminhas de arritmia no bebezinho. Não é comum, mas a gente consegue, com algumas manobras também, minimizar esse risco ou até consertar se acontecer, certo? Entendi, doutora. E lembrando que o especialista para lúpus é sempre o reumatologista. É sempre o reumatologista. Então, além do acompanhamento com o obstetra, né? Esse acompanhamento e com o nesse reumatologista. caso tem que ser obstetra de alto risco. Então, obstetra de alto risco risco. junto com o reumatologista. Ok. Vamos a mais uma interação chegando aqui no Entre Família. Pode colocar na telinha. Anônimo também. Minha filha tem 13 anos e apresenta muitos dos sintomas citados, mas nunca foi feito nenhum exame. Tem algum exame que eu posso fazer para saber se ela tem lúpus? Também uma boa pergunta. Não existe um exame específico, apesar do mais famoso ser o FAM, né? Mas ele não centraliza todos os pacientes com lúpus. Existe, inclusive, lúpus sem FAM positivo. Mas é importante uma avaliação de um médico especialista, de um reumatologista, então, para a gente decidir, junto com a clínica dessa criança, né, de 13 anos, se realmente vale a pena um ou outro exame. Então, um hemograma para a gente ver se tem anemia, se tem manifestações hematológicas ou do sangue do lúpus. Alguns anticorpos específicos têm que ser solicitados, além do FAM. E outros exames também, exame de urina, um exame relacionado aí à função hepática, enfim. E dependendo das manifestações dela, vários exames seriam solicitados, mas precisa realmente uma avaliação especializada. O primeiro alerta eu acho que já é para esse pai ou essa mãe que mandou, de ver aqui no programa, né, vários sintomas que a filha sente, então já é um motivo suficiente para procurar. Tem mais interação chegando aí, né, Lucas? Tem mais uma sim, pode colocar, aproveitar todo esse tempo aqui, bastante interação, pode colocar na tela, saber qual que é a próxima dúvida aqui, ó. A Gilmária mandou pra gente aqui, ó, de Salvador, Bahia. Abraço pra todo mundo, viu? Boa tarde. Por que tem pessoas que descobrem essa doença quando tomam uma queda, por exemplo? Olha. Olha aí. Bom, provavelmente por conta da causa dessa queda. O lúpus, que nem a gente disse, ele pode dar muita fadiga, ele pode dar muitos sintomas sistêmicos, que seriam o quê? Febre, sudorese, que é suar bastante, ou até fraqueza mesmo generalizada. E aí, muitas vezes, esse paciente ele fica mais frágil, mais fraquinho e pode cair com mais frequência. E aí, nessa queda, que a gente vê que algo está acontecendo e aí vai começar a investigar. Muito provavelmente é por isso que essa queda aí suscita a investigação e o diagnóstico. Entendi. Olha só, hoje estamos aqui falando sobre a doença lúpus, estamos junto com a nossa especialista, reumatologista, a doutora Priscila, e nesse momento a gente está lendo as várias interações que estão chegando aqui para a gente. Pode colocar mais uma na telinha, então, diretora? E a gente vai atender a Eliane, que fala de Belo Horizonte, BH. Eliane, boa tarde para você. Quero saber se pelo fato de ter tomado muito sol antes dos 40 anos, pode ter sido a causa. Tenho lúpus desde 2015. Bom, Eliane, isso pode ter sido a causa, mas o mais provável, na verdade, é depois que a gente já tem o lúpus, que ele se ative com a exposição solar. Claro que o sol, com a radiação ultravioleta, ela pode também trazer mutações, trazer modificações aí na nossa genética, enfim, na nossa imunidade, inclusive, que pode levar ao surgimento do lúpus, mas isso não é bem comprovado ainda. O que é muito altissimamente comprovado é que realmente o sol, ele desencadeia a atividade do lúpus. Então não é o sol que causa o lúpus. Pode também causar. Pode também, mas a maior probabilidade é que ele realce ali o que já existe. Às vezes o lúpus está até bem quietinho, está em remissão, como por exemplo o da Carol, e aí ela resolve ir para a praia e tomar uma quantidade muito importante de radiação solar, e isso
É porque, na verdade, quebra algumas célulazinhas da nossa pele, expõe alguns antígenos para a nossa imunidade e a nossa imunidade fica explosiva. E aí o lúpus realmente vem com tudo. A importância do horário do sol, o protetor solar, sempre reforçar. Né, Lucas? Pra quem conhece o Lucas sabe que ele usa realmente o protetor solar. Ele que vive aí, né, fazendo as matérias. Ele Aprendi passa sempre o muito. protetor solar. Tá na rua sempre, tem que estar usando sempre o protetor solar. A gente tá rindo que a gente zoa ele, né? Falei, esse menino de apartamento só sabe usar protetor solar. Mas certo tá você, Lucas. Certo tá você. Viu só? Viu só? Viu? Mas pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Vamos lá para a próxima interação. Quem tá mandando mensagem pra gente na tela só. A Gisele, de Maringá, no Paraná. Que legal, Paraná. Abração pra você. Boa tarde. Qual que é a diferença do lúpus e da doença do Still, é isso? Doença de Still. Isso. Que pergunta específica, Gisele, mas uma pergunta bem interessante. O Still do adulto, ele é uma doença também inflamatória, mais autoinflamatória do que autoimune, mas isso é uma diferença muito complexa, que é responsável por quase 20% das febres que a gente não consegue definir o porquê que acontecem na Europa. Então, assim, Gente, que quando a coisa. gente está investigando e a gente realmente não consegue chegar ao motivo da febre, 20% dos casos europeus são por Still do adulto. É uma estatística que a gente tem. Mas, apesar de ser um percentual grande das febres de origem indeterminada no território europeu, é uma doença muito mais rara que o lúpus, que já é uma doença rara. O Still, ele também faz febre, também faz bastante fadiga, pode acometer também a parte articular, principalmente de grandes articulações, mas não tem tem alguma manifestação cutânea, mas não tem tanta relação com a exposição solar, ele não tem os mesmos autoanticorpos que o lúpus apresenta, não tem a mesma prevalência em mulheres jovens, ele não tem as mesmas manifestações neurológicas, enfim. São doenças complexas, raras, mas distintas. Doutora, teve bom você falar sobre essa questão territorial. O lúpus, ele ocorre mais em algumas regiões do mundo? Ou por Ele tem uma população? tendência a acontecer mais na etnia afrodescendente e oriental e asiática. Inclusive, nessas etnias, tem manifestações e tratamentos diferentes guiados para essa genética. Aqui no Brasil, como a gente é bastante miscigenado, né, a gente tem muitos pardos, a gente encontra bastante afrodescendente e pardo com lúpus. Claro que o caucasiano, o branco, também pode ter, isso não extingue a chance, mas acontece mais nos afrodescendentes e nos orientais. Ok, vamos a mais uma interação vindo de casa do nosso telespectador. Não dá mais tempo, diretora? O nosso programa chegou ao fim? Poxa vida! Olha só, antes de agradecer aqui, eu quero colocar na telinha o Instagram da doutora Priscila, @PriscilaRibeiro.Relmato. Tá aparecendo aí para você agora, @PriscilaRibeiro.Relmato. Porque por lá ela tem bastante informação também, né, Lucas? Exato, o pessoal pode conseguir ir lá, seguir, saber um pouquinho mais sobre essa informação. E é até bom fazer uma pergunta. Lá você comenta exatamente sobre lúpus e outros assuntos também. Comentamos sobre tudo, sobre Tudo. todas as doenças reumáticas. Reumática? Estou aberta também a dúvidas, se quiser perguntar por lá, fiquem à vontade. Olha aí, o pessoal tá que vendo, né? legal. Doutora, abriu a chance de você fazer a pergunta por lá. Vamos desafiar a doutora, então, a abrir uma caixinha de perguntas assim que o Olha aí, programa acabar aqui. Lá para a caixinha de pergunta, tá? Doutora, muito obrigada. Foi demais ter você aqui. Super simpática, inteligentíssima. Ajudou demais a gente, nosso telespectador. Obrigada. Obrigada, o prazer foi todo meu. Obrigada mesmo. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? E fica aí o convite aberto para uma próxima oportunidade Né? e tudo. Por que não? A gente já vai favoritar esse contatinho. Mas é isso. O que vem em seguida, Suzane? A gente tá chegando ao ela, finalzinho. linda, O que tá chegando? maravilhosa e sempre com os dotes culinários para lá de especiais. Teru Gouveia, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, Lucas. Olha, você falou em dotes culinários aqui, Suzane, mas justamente hoje é terça-feira e a gente começou já desde semana passada aqui o nosso Terça na Cozinha no Vida e Saúde. A gente vai dedicar o programa todinho para fazer culinária e eu tô recebendo aqui minha amiga chefe Rafa Rocha e ela vem aqui, gente, com a missão, com o desafio de ensinar bebidas para substituir o cafezinho matinal ou em qualquer hora do dia. Rafa, a gente vai ter
Moquiato, perdão. Moquiato, a gente vai ter saudável. cappuccino de cevada. Cappuccino de cevada, uma sangria sem álcool. Olha aí, gente, tudo pra vocês. E uma smoothie de verão. Tudo para ninguém reclamar se você tá com frio ou se tá com calor. Tem bebida que substitui o café e são bebidas energéticas. Sim. O que é bem legal para todo mundo terminar o dia do jeito certo, sem os malefícios da cafeína. Bom, não é não, gente? Nossa, bom demais, bom demais. Demais. E outra, hoje o programa tá do jeito que a gente gosta, né? Comida, culinária. Podem chegar ali na cozinha, vamos ver se a Arlete... Eu não passei lá para checar se a Arlete deixou alguma coisa aqui da nossa demonstração, mas eu acho que é fácil fazer essas receitas, vai, gente? Não é possível que ela ia negar pra gente. Eu dou uma assim, passadinha sem problema nenhum. Não, se né? tiver, ela não nega jamais. Ela sempre pensa em vocês. Sempre. Obrigada, Teru. Bom programa pra você. Obrigada, Bom programa, até mais, Teru. gente. Tchau, tchau. É isso aí, na sequência, Vida e Saúde. Vida e Saúde chegando, mas amanhã eu tô por aqui. Amanhã eu tô por poxa aqui. vida! Foi-se a temporada. Foi essa temporada com o Lucas, né? Vai ser muito bom realmente estar por aqui, passar esses dias com você aqui, aprendendo bastante, com especialista, tudo. Mas amanhã a gente vai falar sobre o quê? Mesmo deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para poder o pessoal Olha de casa só, já ficar como falar super ligado. Jesus para o meu filho. Temaço? É um tema muito Temaço, importante, super legal. E a gente traz aquela nossa especialista que você aí de casa já conhece, ela é educadora parental, a Karina Carnassali. Inclusive, na semana passada, ela esteve com a gente online e amanhã ela vai estar aqui presencialmente para discutir esse assunto, né? Como que a gente pode ensinar o nosso filho a amar a Jesus? Será que são coisas que eu digo? Será que são coisas que eu vivo e demonstro? Exatamente, eu fico só pensando como que é educar uma criança. A dificuldade, tudo, todos os cuidados. Agora fala sobre Jesus para a criança. Então, é ensinar e desenvolver esse amor, né? A gente tem uma maneira muito didática, assim, às vezes, de contar histórias, ilustrar. É um desafio, hein? E aí, será que é só isso? É uma gama de coisas? Tudo amanhã, aqui no Entre Família, às 2h30 da tarde. Eu espero você, viu? Obrigada pela sua audiência. Beijo! Tchau, até mais. Até amanhã. 6 horas estamos sou na tela, hein? Espera por você, hein? Verdade. Sou na tela, espero por você. Verdade, merchan. Já faz chamadinha.